Olá, sou a doutora Priscila Mimari, escrevi esse livro Quando a Médica Vira Mãe. Estou aqui com a minha prima, doutora Mirna Nakano, ginecologista e obstetra, que revisou tecnicamente esse livro. Vamos conversar? Vamos, porque é importante dizer que esse não é um livro técnico, né? Ele é um livro para acolhimento das futuras mamães, contando a sua experiência, né, Pri? Quando que deu a ideia de escrever esse livro? Olha, eu estava grávida da Uhum. Juju, como você sabe, e eu tinha vários livros que eu olhava, mas era tudo muito técnico, muito frio. Isso. E a gente quando tá grávida, a gente não quer aquela frieza. Eu sou médica, somos médicas, mas a gente quer, ler o que está passando aqui dentro da gente. Não Uhum. simplesmente: "Ah, o tamanho tal, semana tal". Então eu senti essa necessidade, por isso que eu escrevi o livro. De uma abordagem mais afetuosa, mais Mais afetuosa, acolhedora, exatamente, não carinhosa. carinhosa, não técnica, né? Porque para Exato. técnico existem inúmeros livros Muitos. em linguagens que as gestantes não entendem. E Exatamente. alguns com erros também, Exato. diga-se de passagem, Exato. os sites, né, Exato. cheios de erros, então nada como você procurar alguém que passou pela experiência e Exato. ela trazer a sua vivência. Exatamente. Quanto tempo você demorou preparando esse livro? Olha, eu comecei a escrever, a Juju deve na verdade, eu fiz para mim, eu É. fiz um resumo, Hum. e a partir durante a gestação. E a partir desse resumo que eu escrevi o livro. Então, por exemplo, no livro tem aquela parte do tamanho do feto, do bebezinho, Uhum. isso tudo eu ia controlando semana a semana, porque eu ficava assim: "Ai, será que tá tudo bem?". Como toda. E o fato de ser médica não te deu, assim, muita segurança? Nenhuma, acho que foi pior. Você passou pelas mesmas angústias, incertezas? Mesmas angústias, os hormônios à flor da pele, deixando aquele medo, aquela, euforia, felicidade, mas Uhum. também a preocupação, né, se tá tudo bem. Então, eu e conversando com outras mães, isso é normal, né, toda gestante passa por isso. Uhum. Só que fica tão naquele universo tudo lindo, maravilhoso, e essa parte fica de lado. Então eu Sim. senti falta desse acolhimento, essa palavra, esse toquezinho de carinho, né. Uhum. Todo mundo passa, mas que fosse algo que tocasse o coração. E veja que a sua filhota está com 13 anos, Pois é. então foi uma longa gestação do livro. Foi Ele foi muito carinhosamente elaborado. elaborado. 13 anos E o de fato de ser médica diminuiu o seu medo em relação à gestação, ao parto? não, o fato de ser médica acho que piorou. Me deixou mais preocupada, né, porque, no lá como médica eu sabia das coisas, Uhum, mas como mãe, aquele medo, então uhum. realmente deixava, hã, aquele medo parece que maior, mas deu tudo certo, Deu tudo certo. Foi um graças a parto Deus. bom, Foi teve um pós-parto bom. também, foi tudo Então bem. é interessante que o livro vai desde da notícia da gestação, né, Exato. até o pós-parto. É bem interessante, dicas de É. maternidade, dicas de amamentação, que é Amamentação, que a gente não sim, costuma abordar muito durante o pré-natal, exato. mas é uma fase especialmente difícil. Exato. E principalmente a primeira semana, Uhum. porque quando a gente tem o bebê, eh, a gente perde, porque a gente vem acostumando na gestação, toda semana ou às vezes a cada 3 dias, ver o médico, ir no hospital, ver a Uhum, enfermeira, né, uhum. faz o exame, faz aquela de repente a gente tem o bebê, Some todo mundo. some todo mundo e você tá sozinha ali com aquele bebezinho lindo, maravilhoso, você fala assim: "Ai meu Deus, Que agora", chora, que não que dorme. chora, que não dorme, aí você fala: "Ai meu Deus, será que eu vou dar conta?". É, isso é bem interessante, né, essas mudanças todas, Exato. vivenciadas não pela médica, mas pela mãe Pela mãe, Priscila. exato. Mas com a visão médica. Com a visão médica. Mas assim, é interessante essas coisas que você coloca também sobre esse aspecto bem interessante da Até por amamentação, né, que é uma exemplo fase que nem a gente comentou, difícil, e que sim, nesse momento a gestante acabou de sair de um trabalho de parto,
Sim, está exaurida, está cansada, sim. as mudanças hormonais, e às vezes ela não tem o suporte, o entendimento Pois é, necessário de tanta mudança, ela não tem a exato. percepção, É. né? E, por exemplo, no livro, eu coloco até coisas, por exemplo, como comprar uma roupinha. Uhum. Porque é uma dificuldade enorme. Hoje a gente tem tanta variedade, Sim. mas tem algumas orientações que são importantes, o tipo de tecido, não pode ter o metalzinho ali na pele do bebê. Uhum. E às vezes, como mãe de primeira viagem, você não vai pensar nisso. Você só vai pensar quando faz ali a feridinha no bebê, Uhum. né, ou quando dá uma alergia. Então tem desde roupinha, chupeta, ou até mesmo a própria enquanto grávida mesmo, né, como comprar um carrinho de bebê. Meu Deus, tem Tantos tantos modelos, modelos, você fala: "Meu Deus, por onde que eu começo?". é bem assim, Cris. Exato. Então é um belo de um manual também, né? É, acabou sendo. Então, e tem aquela fase, depois que passou aquela euforia inicial da gravidez, que a barriguinha começa a crescer, vem aquela sensação, ai, eu não vou dar conta. Exato. Como é isso, Priscila? Olha, quando a barriga começa a aparecer e o bebê está se mexendo, vem aquilo: é real mesmo, tô grávida de De verdade", de verdade. verdade. E dá aquela angústia, porque você começa a pensar no futuro. "Será que eu vou dar conta? Vou dar conta de trabalhar e ter o bebê? Como é que o bebê vai onde que ele vai ficar? Eu vou conseguir amamentar? Eu vou", nossa, é tudo isso, né. Uhum. E realmente dá aquele medo, aquela sensação de: "Será que eu vou dar conta?". Mas no final você dá conta, porque, não nasce só um bebê, nasce uma nova mulher, Uhum. é uma nova pessoa. A gente é preparada pelos hormônios a ser mãe. E quando a gente consegue entender isso, então tudo fica mais fácil. Mas o problema é que o medo, às vezes, né, aquele sentimento que: "Ai, não vou dar conta", às vezes bloqueia. Então, muito pelo contrário, às vezes você tem que assumir aquele papel de mãe e naturalmente você consegue dar conta sim, que no final dá. É. E também é importante que você fala aqui no livro do envolvimento, né? Seja de um parceiro, seja de uma mãe, de uma Exato. tia, alguém que você tem um vínculo de afeto. Exato, é importantíssimo alguém que você tenha um vínculo de afeto. Então, lógico, a família, né, mãe, tia, irmãs, né, Uhum. irmãos, Uhum. o parceiro também, se ele estiver ali presente, é fundamental e deve ser incluído em tudo isso, não pode ficar de fora, né, da gestação. E recente até vou te contar uma experiência que eu tive É. de uma gestante muito centrada, muito boazinha, mas que o parceiro, quando soube da gravidez, pulou fora. Ah, E quem entendo. foi o grande apoio dela foi o irmão. O Sério? irmão assumiu a gravidez, Nossa, que bonitinho. acompanhou o parto, ajudou na amamentação. Você vê, é um vínculo que você não imaginava que ia aparecer, Sim. e ele até hoje cuida muito bem da sobrinha. Ai, que bonitinho. Então às vezes a gente tem que olhar em torno e buscar alguém Sim, que possa te dar esse suporte, porque realmente sozinha é não tudo é mais fácil. difícil, Não é né? fácil, não é fácil. Mas, se você tem ali um parceiro, seja quem for, tem que ser Uhum. incluído também nisso, não pode Sim. esquecer, que às vezes você fica tão concentrada ali no bebê e Uhum. deixa de fora pessoas da Que sua poderiam estar se gravidez, que envolvendo. poderiam estar envolvendo, então isso é importante Fica também. pensando, eu vou dar conta, não quero incomodar. Isso, E aí sofre, né? pois é, sofre Pena, sozinha. sofre sozinho. Então, Priscila, quem deveria ler esse livro? Toda gestante Ótimo. que quer um livro de cabeceira ali, diário, para suas dúvidas, angústias, para receber um carinho, um toque de mãe. É, porque você veja, às vezes você vai falar para o obstetra tem tanta coisa para abordar na consulta, você vai perguntar para ele, o que eu levo à maternidade? Ele vai ficar olhando para você, Com cara de principalmente se ele paisagem. for homem, ele vai falar assim, e eu com isso? Não Exatamente, entendo nada disso. exatamente. Mas esse livro também é importante para quem está ali do lado de uma gestante, Sim. porque para entender esse universo, Hum. é um é um outro Admirável mundo novo. exatamente, Admirável Mundo Novo. Foi uma honra.
Foi uma você delícia. nessa entrevista, Foi uma delícia nesse livro. voltar no tempo. Você voltou 13, eu voltei muito mais. Então é isso. Muito obrigada por você ter assistido a nossa entrevista. O livro está disponível na Amazon. O link está aqui na descrição. Fiquem com Deus e beijos!